Fala pessoal, tudo bem? Continuando então a nossa sequência de vídeos sobre as configurações básicas da próxima versão do Ocomom. A gente trabalhou na última sessão até a parte de autocadastro de usuário. Seguindo adiante então, a gente tem essa seção que diz respeito ao cálculo de tempo filtrado. O tempo filtrado ele vai ser trabalhado de forma diferente nessa versão do Ocomom com relação à versão anterior. E eu posso dizer que é uma dos principais upgrades dessa nova versão, né? O cálculo de tempo está muito mais flexível, mais robusto e com maior controle sobre os tempos de vida dos chamados do sistema. Para a gente entender essa configuração aqui, é importante a gente entender o conceito de jornada de trabalho. Então aqui nas configurações gerais a gente tem um menu de perfis de jornada, que é onde a gente gerencia as jornadas de trabalho do sistema. A gente pode cadastrar e gerenciar as áreas, os perfis de jornadas todos nessa seção aqui. O que significa de fato, né, um perfil de jornada de trabalho? Vou abrir um aqui. Não é nada mais do que as configurações, os horários de início e fim de jornada de trabalho, né, para cada área de atendimento do sistema. Os perfis eles são configurados de segunda a sexta, o horário de início e fim, sábados, domingos e feriados. Então você pode configurar perfis, por exemplo, 24/7, né, ou perfis com horários específicos de acordo com ou se é dia da semana ou fim de semana e feriado, certo? O sistema vai utilizar essas configurações para os cálculos de tempo de vida dos chamados, certo? Então, voltando aqui nas configurações, nessa seção, então, você tem a opção de definir que os tempos vão ser contabilizados sempre com base na área que presta o atendimento para o chamado, ou os tempos vão ser contabilizados considerando sempre o perfil de jornada de trabalho associado à área de origem do chamado, certo? Então, de acordo com o que tiver configurado aqui, o sistema vai contabilizar um perfil ou o outro perfil, certo? Com o tempo, à medida que vocês forem entendendo e nos próximos vídeos, a parte mais de operacionalização, vai ficar mais claro esse funcionamento. Mas é uma funcionalidade que vai ser muito interessante para o uso do dia a dia do Ocomom. Seguindo adiante, agendamento de chamados. Na versão anterior já havia a função de agendamento de chamados, mas ela era mais rudimentar e o controle de tempos não era tão preciso e de fato havia alguns bugs na implementação. Na próxima versão, essa que a gente está demonstrando agora, esse sistema de agendamentos vai ser bem melhor trabalhado. Então, a gente tem aqui duas opções de configuração que diz respeito a qual status que o chamado vai receber automaticamente quando ele for agendado já durante o processo de abertura dele, e qual o status que ele vai receber quando o chamado for agendado a partir do momento que ele já estiver aberto no sistema, certo? Nesse exemplo aqui eu tenho um status que foi criado e agendado na abertura, e tem um status que é agendado na edição, para ficar mais claro, né, o que aconteceu com o chamado. Antes de encerrar esse vídeo, porque a ideia é que sejam vídeos de em torno de 5 minutos, a gente vai entender na prática o funcionamento desse agendamento. Eu vou vir aqui na área de ocorrências e, por exemplo, se eu for abrir um chamado e definir ele já como agendado, vamos pegar aqui, eu vou abrir um chamado qualquer, diversos, e vou colocar aqui teste chamado agendado na abertura. Eu vou colocar uma pessoa de contato, um telefone qualquer, e vou dizer, não vou querer enviar e-mail, eu vou querer simplesmente agendar o chamado. E aqui, por exemplo, ele já me sugere a data, que é o dia seguinte, e vou colocar aqui 1 hora
às 11 da manhã. Nesse momento eu vou abrir o chamado e já vou definir ele como agendado. Então ele já entrou no sistema. O status dele aparece aqui embaixo, ó, agendado na abertura, que foi o status que a gente definiu lá na configuração. Esse chamado número 205, agora se eu vim aqui na fila de chamados, ele tem que estar nessa seção de agendados. Então ele está aqui, ó, 205. A gente acabou de abrir esse chamado, ele está aqui agendado para o dia 20 do 11 às 11 da manhã. O tempo filtrado dele está 000, porque esse status em específico, já vou chegar lá na parte de status, só para, não é o foco agora, mas é para vocês terem uma ideia. Ele é agendado na abertura, ele está me dizendo aqui, ó, que existe parada de relógio. Então quando o chamado estiver com um status de agendado na abertura, a contabilização de tempo vai ficar suspensa até que ele mude de status. E o chamado agendado aqui, por exemplo, assim que ele atingir esse horário aqui, ele vai automaticamente entrar para a fila de atendimento e vai mudar o status e automaticamente vai começar a contabilizar novamente o tempo de vida do chamado. Certo? Então o vídeo já passou dos 5 minutos. O processo de edição do chamado também, para colocá-lo em agendamento, seria a mesma coisa. A gente tem aqui, por exemplo, um outro chamado e eu posso vir aqui em agendar. Nesse caso, eu vou definir uma data e horário, posso notificar a área, né, sobre o agendamento, ou mesmo o próprio usuário, se esse chamado tiver sido aberto pelo usuário final, e ele vai assumir o status que a gente configurou lá na configuração geral do sistema. Então, agendando para o dia 25, não vou notificar a área agora e vou alterar. Então, ocorrência agendada com sucesso. Percebam que ele recebeu o status de agendado na edição, que é a configuração que a gente realizou aqui da agendado chamados. Então, quando ele for agendado na edição, ele vai receber esse status. Certo? Então, esse vídeo já ficou maior do que eu esperava. E até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar seguindo a sequência sobre as configurações básicas do sistema. Grande abraço e até mais.